Nessa aula eu vou usar apenas 5 frases para te ensinar a usar o did em inglês. A comunicação é uma coisa relativamente simples. Você faz uma pergunta e a pessoa pode responder que sim ou que não. Então vamos lá, vamos começar pela pergunta. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Essa pergunta, ela começa com o did. Então aqui a gente já pega a primeira coisa, né, a primeira lição que eu quero passar para vocês. O did, aqui, ele é um verbo auxiliar. O que ele está fazendo? Ele está auxiliando a frase e está pegando esse verbo work e está falando assim, ó. Esse verbo aqui é para você entender ele como passado. Então, work, na essência, se você olhar só para a palavra work, ele é um verbo trabalhar. I work, eu trabalho. Agora, quando ele vem junto com o did, ele se transforma em trabalhar no passado. Como eu estou perguntando para você, então eu estou falando assim, você, did you, trabalhou, did you work yesterday? Então, o verbo está no presente, mas junto com o did, ele vai para o passado. Did you work yesterday? E um detalhe, nessa frase, o did vem antes do sujeito, que é você. Então, estou perguntando para você, you work yesterday? Did you work yesterday? Então, ele vem para frente do sujeito. E aqui é independente de quem é o sujeito. Se for ela, did she work? Ela trabalhou? Did I work? Eu trabalhei? Did they work? Eles trabalharam? Não interessa. Eles, nós, o John, a Maria, o Antônio. Did Antonio work yesterday? O Antônio trabalhou ontem? E como eu disse, você pode falar que trabalhou ou que não. Se você fala, eu não trabalhei ontem, I did not work yesterday. I did not. Então você junta, você tem o I, aqui você percebe que a coisa já inverteu, né? Na pergunta eu falei, did you work? Aqui é eu, did not. Eu não trabalhei. E o verbo se mantém. Como a gente está usando did, o verbo fica work. Do mesmo jeito. I did not work yesterday. Só que did not é muito longo. Então o que eles fazem? Eles contraem. I did not work yesterday vira I didn't work yesterday. Ou seja, did not vira didn't. Didn't. I didn't work yesterday. Então tá bom, das 5 frases a gente já viu 3. Did you work yesterday? I did not work yesterday. Ou I didn't work yesterday. A quarta frase é se você trabalhou. Então, se você trabalhou, você diz I worked yesterday. Aqui eu não usei o did, eu usei o verbo no passado. Então, passado de work é worked. E diferente do português, o verbo fica igual para todos os sujeitos, né? Então, se você trocar o pronome, o sujeito da frase, ele fica igual. Você não conjuga como a gente faz no português, né? Que é muito mais difícil. Você fala assim, eu trabalhei, nós trabalhamos, eles trabalharam, ela trabalhou. Não, no inglês é I worked, she worked, they worked, we worked. Eu trabalhei, ela trabalhou, eles trabalharam, nós trabalhamos. É tudo worked. E talvez você esteja se perguntando sobre a questão dos verbos, né? Que a gente tem 2 tipos de verbos no inglês. Regulares, como por exemplo work e worked. E os verbos irregulares, como o verbo comprar, que é buy, I buy, eu compro. I bought, eu comprei. Assim como a gente tem no português verbos regulares, por exemplo, na primeira pessoa você fala eu comprei, eu joguei, eu trabalhei, eu conversei. Então, você coloca o a no final, no inglês é a mesma coisa, só que é muito mais fácil, porque você tem um verbo só. Então, por exemplo, eu trabalhei, I worked. Ela trabalhou, she worked. E por aí vai, você usa para todos. Então, você tem esses verbos que terminam em ed, work vira worked, né? Aí você tem clean vira cleaned, talk, talked, walk, walked e por aí vai. E você tem os verbos irregulares, como por exemplo, buy. Buy, o passado dele não é buyed, é bought. Think, pensar, o passado de think é thought. Get,
got, eat, ate e por aí vai. Feito esse parênteses dos verbos regulares e irregulares, vamos voltar aqui para o I worked yesterday. Então você pode falar assim, eu trabalhei ontem, I worked yesterday, ou você pode não mudar o verbo e usar o auxiliar. Você pode falar assim, I did work yesterday. Eu trabalhei ontem. É a mesma coisa. Fica até essa dica. Se você não lembra da conjugação do verbo, você fala, puxa, isso é um verbo regular ou irregular? Você coloca o did e mantém o verbo no presente, no infinitivo. O passado de fly, voar. Qual que é o passado de fly? Eu não lembro. Então você fala I did fly. O verbo foi para o passado porque você usou o did. Resumindo, na pergunta você vai usar o did na frente do sujeito. Did you? Did he? Did they? Independente do que vem antes. Às vezes você pode usar alguma especificidade antes. Por exemplo, what time did you talk to her? Que horas você conversou com ela? Não tem problema, você coloca what time, que horas, did you talk to her? Que horas que você conversou com ela? What day of the week did you talk to her? Que dia da semana você conversou com ela? What day of the week? Então você faz esse preâmbulo para especificidade de tempo. Que dia da semana? What day of the week did you talk to her? Eu não trabalhei ontem. I did not work yesterday. Ou I didn't work yesterday. E por fim, se você trabalhou ontem, I did work yesterday ou I worked yesterday. E para encerrar essa aula, eu quero esclarecer duas dúvidas que muita gente tem. A primeira é que o did também é um verbo principal, além de ser um auxiliar. Por exemplo, what did you do? Quer dizer, o que você fez. Então, o did aqui é um auxiliar. What did you? O que você... Aí ele sinaliza para o do que é fazer no passado, porque do é fazer. I do a lot of things. Eu faço muitas coisas. Então, o do é fazer. Quando ele está com did, ele vira fazer no passado, certo? Agora, se eu falar assim, I did a lot of things. Eu fiz muitas coisas. Aqui, esse did é um verbo normal para falar que eu fiz. Eu fiz muitas coisas. I did a lot of things. Ou seja, o did pode atuar como um verbo principal. I did a lot of things. Eu fiz muitas coisas. Ou como um auxiliar, como a gente viu aqui em todos os outros exemplos. What did you do? Inclusive junto com o próprio do, né? No começo, na primeira parte, ele é um auxiliar. What did you? O que você. E aí, do. O que você fez. Se eu trocar o do por like, do que você gostou. What did you like? Do que você gostou. What did you hate? O que você odiou? What did you say? O que você disse? What did you say? E a segunda dúvida é que o did pode ser usado para dar ênfase. Então, por exemplo, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Isso é uma coisa. Você trabalhou ontem? I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. I did work yesterday. Eu trabalhei ontem? Sim. Então, você pode usar isso para dar ênfase, seja qual for o motivo. Por exemplo, você não trabalhou ontem. Você não trabalhou ontem. I did work yesterday. Eu trabalhei? Sim. É como se fosse um sim. Ele não é a tradução de sim, não quer dizer sim, mas ele traz um peso que na hora de falar, quando você coloca força no did, ele traz essa discordância, né? Nesse exemplo que eu dei. Você não trabalhou ontem. I did work yesterday. Eu trabalhei, sim. Então é isso. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque assim a gente aumenta a nossa comunidade e conseguimos ajudar cada vez mais pessoas, certo? Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.